Tava relembrando aqui e eu lembrei que eu gostava muito de folhas decorativas, decoradas de fichário. Aquelas folhas que a decoração era a mais, e era sempre folha de fichário. E aí hoje eu decidi fazer uma folha decorada com o tema da série da Wandinha. Tá um pouco atrasado esses vídeos? Está, mas tá saindo aqui e eu espero que vocês gostem. Eu vou reagir eu fazendo aqui para vocês e explicar um pouco mais o que eu fiz. Eu cogitei deixar a folha toda branca e fazer só o formato da Wandinha preto e as linhas pretas. E eu sinceramente acho que tem potencial essa ideia, inclusive se vocês gostarem desse vídeo, talvez eu traga uma parte 2 fazendo desse exato jeito que eu tô falando para vocês, acrescentando os detalhes a mais, mas a essência é essa. Porque eu senti falta nessa decoração da mãozinha. Então eu provavelmente nessa outra decoração com a folha branca, eu também vou colocar a mãozinha. Mas o que eu fiz nessa aqui, né? Porque como era uma ideia inicial, eu não sabia muito bem se ia dar certo ou não, eu comecei criando uma base toda preta, então é uma folha toda preta. E aí eu deixei a opacidade baixa para eu conseguir ver as linhas de base, já que eu estava usando uma folha de caderno padrão para me nortear. Depois disso eu comecei a fazer, através dessa ferramenta que tem no Ibis Paint X, as linhas. A espessura da linha que eu usei foi 1.8 e eu estou simplesmente apaixonada, estou cogitando seriamente em começar a imprimir essas personalização de folhas que eu estou fazendo sobre temas que vão vindo aí, que eu vou tendo ideias. Mas enfim, se eu for fazer isso, eu faço um vídeo mostrando para vocês. Mas o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer essa marcação de linha. Ela demorou mais do que eu de fato achei que ela ia demorar. Mas essa demora toda se deu porque eu não conseguia ver a linha torta. Ela precisava ficar reta. Vocês podem perceber que depois da metade para baixo, parece que eu fui pegando um jeito. Então as coisas começaram a fluir um pouco mais rápido. Mas de início, eu fui ficando bem detalhista e achando que estava torta. Então às vezes eu voltava, sabe? Ficava fazendo isso. Dessa metade para baixo, você vê que as coisas já vai fluindo. Eu já conseguia pegar de um ponto, posicionar no outro e soltar. Pegar de um ponto, posicionar do outro e soltar. Eu sei que as linhas estão muito justinhas e normalmente na página, na parte de cima da folha, a gente tem como dizer para vocês? A gente tem um espaço um pouco maior que a parte do cabeçalho. Só que eu vou tirar uma linha ali de cima, só que eu vou deixar isso pro final. Aqui eu acho que nesse momento é um dos poucos detalhes que importa, porque tem mais detalhes. Então, o que eu fiz? Eu fiz um tutorial de como desenhar a Wandinha e vai sair aqui. Eu vou mostrar para vocês com mais detalhes. Eu até pensei em reaproveitar os tutoriais que eu já soltei na rede vizinha, mas eu não vou fazer isso não. Eu vou fazer um vídeo mostrando passo a passo, explicando os detalhes que eu acho que vai ser melhor. Mas o que eu fiz? Eu peguei esse desenho que eu fiz da Wandinha. Esse desenho já tá colorido. Eu passei pelo processo de rascunho, line art, e isso vai sair em outro vídeo. Provavelmente esse vídeo vai sair primeiro. Diminuir a opacidade e vou usar só a sombra desse desenho que eu fiz. Então, eu deixei um ombro bem colado à folha e o restante eu vou simplesmente contornar. O ombro da Wandinha eu meio que fiz um ombro inventado ali, porque não tinha. E aí o que eu fui fazendo foi fazer toda a parte do contorno. Só que o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer o contorno da Wandinha desse jeito que vocês estão vendo, que é só a linha. Ah, e me bateu uma outra dúvida, porque eu achei que ficaria muito legal só uma linha fininha fazendo o contorno da Wandinha, emendando com as folhas com a linha do caderno. Tipo, a linha do caderno era 1.8. E aí eu fazia todo o contorno da Wandinha com essa mesma linha, e dava a impressão que a linha cruzava com essa linha da Wandinha e fazia todo o contorno. Não sei se vocês conseguiram visualizar isso, é uma brisa, mas eu acho que seria um resultado interessante. Mas aqui eu realmente me apeguei ao fato de fazer uma sombra branca para deixar bastante contraste com o preto. Não tem como colocar outra cor, inclusive, se vocês quiserem,
Tem a amiga da Wandinha da série, que ela sim é muito colorida e dá pra brincar com bastante cores. A Wandinha, o máximo que dá pra fazer é um preto e branco, no máximo brincar com tons de cinza. Porque qualquer coisa que foge disso, foge totalmente da personalidade e essência da Wandinha, e aí a gente acaba se perdendo. Por essa razão, eu não quis investir nisso. Tirei a base, aqui você já consegue ver o formato da folha, e aí, para facilitar minha vida, eu vim com balde de tinta preenchendo esses espaços que vocês estão vendo das linhas, e depois que eu fiz isso, eu venho com o pincel corrigindo os detalhes. Eu gosto muito da função de balde de tinta do Ibis Paint, economiza muito tempo, mas infelizmente ela não tem um acabamento perfeito igual tem no Procreator, então tem que ir ali fazer as melhoras. Ah, mas tem gente que fala, mas é só tirar a linha que provavelmente ficaria um acabamento perfeito, mas não fica, gente. Eu já fiz isso, eu peguei um desenho com todo um vácuo ali, né, vazio, e ele, a borda não encaixa muito bem, é muito difícil o balde de tinta conseguir cobrir tudo. Depois que eu fiz isso, eu tirei o zoom para ver se eu tinha perdido alguma coisa. A gente já tem a base, que é a sombra da Wandinha, e eu tava achando muito pouco, então eu clonei essa imagem e fui espalhando ao longo da folha com uma opacidade bem baixa, só para deixar uma sombra. Ficou uma folha relativamente simples, como vocês podem ver aí, só que eu simplesmente achei que pro primeiro ficou muito bom, já que eu não sabia se essa minha ideia ia dar certo. Então, se eu for continuar com essa saga aqui de criando folha personalizada, provavelmente eu vou ousar mais, mas eu acho que realmente para um primeiro não era ideal. Fui clonando, colocando de forma aleatória, como vocês estão vendo aí, lá em cima, lá na parte de cima tava faltando um pouco mais de detalhe, então eu coloquei esse um pouco mais de detalhe que realmente estava faltando, juntei essas camadas que estava precisando e tem a parte do cabeçalho que realmente não tinha o que fazer, então eu vim com, no caso, a linha preta e tirei. Eu ia tirar uma linha, por fim eu tirei 2 linhas. Esse aí foi o resultado final que vocês estão vendo da folha. Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, eu continuo. Espero ver vocês no próximo vídeo e até!